Pessoal, estou vendo aqui as notícias agora. Em breve vou começar a dar algumas entrevistas, mas de antemão já queria mandar para vocês aqui para não desanimarem. O nosso adversário quer que estejamos desesperados. Ele intencionalmente espera que a reação a isso tudo seja um desânimo e aquele sentimento de já acabou. Não acabou. Nós somos corajosos, nós temos a verdade ao nosso lado e também temos instrumentos. Então a gente vai continuar. Agora sim, mais do que nunca, trabalhando para se fazer justiça no Brasil. Que começa, vocês sabem, com a pauta da anistia. É chegado o momento de colocar a energia máxima e não permitir mais que o Brasil seja o quintal de ditadores. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais aqui nas minhas redes sociais também. Um abraço, fiquem com Deus. Vocês sabem quem é advogado do Banco Master? Esposa do Alexandre de Moraes e os seus 2 filhos advogados. São os que cuidam dos interesses do seu porcara. Causa muita estranheza esse tipo de coisa. E eu quero ver se esse cidadão vai estar solto até o final do mês. Muito possivelmente, se acontecer, com um habeas corpus. Tirem suas conclusões. Sabe como que esse negócio estourou? A Polícia Federal começou a seguir, a partir de denúncias da Polícia de São Paulo, os investimentos do PCC, e aí achou alguns grupos de investimento. E o Banco Master administrava um desses grupos de investimento que foi acusado de lavar dinheiro do PCC. E levantou suspeita exatamente porque esse Banco Master, de uma hora para outra, deu um salto financeiro lastreado em títulos frios. E aí, exatamente quando deu essa emperrada, contrataram o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes. Tomara que essas ligações todas sejam mera coincidência. Povo abençoado do Brasil, a injustiça, a covardia do ditador da toga Alexandre de Moraes é consumada. Bolsonaro preso. Mas vocês têm que entender uma coisa. Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam. Ele está desviando o foco da roubalheira do Banco Master, do corrupto, que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados, e um monte de gente grande em Brasília envolvida. Está desviando o foco, gente. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso. Quer dizer que você convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro, que não tem nada com isso. Bolsonaro é vigiado pela Polícia Federal. Que conversa fiada é essa, minha gente? Isso é uma vergonha, é uma mancha para o judiciário. Essa farsa desse inquérito, desse processo que o Fux bem denunciou. Vou lembrar vocês, só para vocês saberem a maldade, a covardia e a injustiça. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista para o Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele jamais, como vítima, poderia presidir um inquérito. Ao mesmo tempo, ele é juiz, ele é promotor e ele é vítima. Vocês querem ver uma outra? O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, foi condenado pelo plenário do STF. O princípio de isonomia da justiça. Como é que Bolsonaro e outros são julgados numa turma? Tinha que ser nulo. Vocês querem ver outra? A delação do Coronel Cid. Uma vergonha. A delação dele foi mudada 6 vezes. A lei manda a delação ser dada de uma só vez. E uma outra coisa, debaixo de coação, tá aí o vídeo. Alexandre de Moraes ameaçando Coronel Cid e sua família de prisão. Quer mais uma? Ele quebra o sigilo da delação, dizendo que foi coagido pelo delegado e fala um monte de impropérios sobre Alexandre de Moraes. A delação é nula. A única coisa, gente, que sustenta a denúncia é do procurador Paulo Gonet. Quer outra? Golpe com dona de casa, com pedra, com idoso, com batom. Golpe é com armas, minha gente. Onde é que teve ameaça a Lula? Isso é uma vergonha. Pura perseguição política do ditador Alexandre de Moraes, que continua a sua saga de perseguir opositores, entre os quais eu sou um deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, Deus vai manifestar sua justiça e juízo sobre a impiedade desses homens maus. Tá aí, concluída a perseguição política. Bolsonaro preso, cortina de fumaça para desviar a atenção da roubalheira do Banco Master. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, tenha misericórdia do Brasil e nos livre desses homens maus.
Será que o Alexandre de Moraes vai manter esse homem preso? O dono do Banco Master tentou fugir do país, mas quem faz a defesa dele é ninguém menos que a família do ministro. A história desse banqueiro vai te deixar enjoado. Daniel Vorcar, o presidente do Banco Master, parece não ter vergonha na cara. Ele foi preso tentando fugir para Dubai. Mas não se preocupem, ele é defendido pela esposa e pelos filhos de Alexandre de Moraes e mantém ligações quentíssimas com Michel Temer. No Brasil, gente assim como ele é grande demais para cair. Vorcaro vive um luxo. Uma mansão de 280 milhões de reais em Trancoso, outra de 37 milhões nos Estados Unidos e jatinhos que somam centenas de milhões de dólares. Tudo isso enquanto o Banco Master crescia com promessas impagáveis, oferecendo juros acima do mercado para atrair novas vítimas. O Banco Master quebrou no mesmo dia em que ele foi preso, deixando mais de 1.600.000 clientes no prejuízo. Entre eles, fundos de previdência de 18 estados, incluindo o do Rio de Janeiro, que perdeu quase R$1 bilhão. Ex-presidente Bolsonaro preso. E o principal motivo teria sido porque o filho dele convocou uma vigília para as pessoas orarem, rezarem pela vida do pai, que está altamente debilitado. Olha a que ponto nós chegamos no nosso país. Vocês devem lembrar desse caso, né? O indivíduo que foi encontrado lá num apartamento na Bahia, mais de 50 milhões de reais no apartamento. O que aconteceu? A justiça mandou soltar. Olha esse outro caso. Ex-governador Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro. Réu confessa, ele confessou os crimes que cometeu. Tudo isso teve propina, esses contratos de Miguel Espinho, teve propina. A justiça mandou soltar o Sérgio Cabral. É revoltante ver a que ponto nós chegamos no nosso país. Mas o que esperar de um país onde o presidente diz que traficantes são vítimas de usuários? Não dá para esperar justiça nesse país. Eu parei tudo aqui agora na saída da timeline para dizer para vocês o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas a esposa do Alexandre de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes, ela foi contratada pelo Banco Master. E agora o próprio Banco Master se alia à maior operadora de cartões do regime comunista chinês, que é a UnionPay, para poder livrar essa galera da lei Magnitsky. Ou seja, eles já querem substituir Visa e Mastercard por uma bandeira da ditadura chinesa, porque eles vão prender o Bolsonaro, isso já está certo, porque eles sabem que prendendo o Bolsonaro virão sanções da lei Magnitsky. Sanções, os vistos já foram cancelados e a rota de fuga está aí. Yuan é o novo refúgio da toga do Alexandre de Moraes, porque eles vão mandar prender o Bolsonaro a qualquer momento. Então, divulguem esse vídeo, eu parei tudo aqui para gravar isso para vocês. E nós precisamos que o povo brasileiro saiba do que está em jogo. O brasileiro é que vai pagar a conta, tá? Só para deixar bem claro. Enquanto eles trocam a sua liberdade pela a lealdade ao Partido Comunista Chinês, quem paga a conta é o povo brasileiro. Então tá aí Alexandre de Moraes usando a própria esposa para poder sair das sanções dos Estados Unidos. Eles vão prender Bolsonaro a qualquer momento. Bolsonaro deveria ir para uma embaixada americana, porque agora nós estamos em guerra. E é guerra de quinta geração, e a qualquer momento eu explico para vocês o que vem a ser guerra de quinta geração. O presidente Bolsonaro acaba de ter a sua prisão decretada. Isso não é justiça. Isso é um projeto de poder na sua face mais cruel, minha gente. É ilegal, é imoral, é uma vingança mórbida de um sistema adoecido pela inveja e pelo ódio contra um homem que teve a coragem de enfrentar a velha política, a mídia militante e todo o aparelho do Estado, aparelhado por essa esquerda que tá aí. Um senhor de 70 anos, que tá mais de 24 horas por dia, com soluços, correndo risco de broncoaspirar dormindo, sem descanso, sem paz. Isso não é processo legal, isso é tortura psicológica e física, é maldade calculada, é perseguição política travestida de Estado de Direito. O Brasil chegou ao fundo do poço com essa covardia. Essa covardia que há muito tempo tem dedo da grande imprensa, que nunca aceitou ver um homem simples, sem conchavo, sem sistema, chegar ao poder pela força do voto popular. Eles queriam a qualquer custo colar em Bolsonaro o mesmo carimbo que Lula carrega, o de presidiário. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele representa. É
uma sanha persecutória para destruir a imagem de um presidente que não tem uma só prova de corrupção em toda a sua carreira. É a tentativa desesperada de igualar o honesto ao corrupto, o inocente ao condenado, o que enfrentou o sistema ao que sempre se alimentou dele. Tudo isso ainda vai mostrar para o mundo o nível do regime que está sendo implantado no Brasil. O que estão dispostos a fazer para calar um homem e esmagar uma parte inteira da nação que se recusa a se ajoelhar diante do projeto de poder da esquerda. Entendem? Mas eu vou deixar um recado aqui para essa gente. Nós vamos continuar a lutar. Vamos continuar denunciando, vamos continuar ao lado do presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro não é apenas um homem, é um divisor de águas na história do Brasil. E o lugar dele, mais cedo ou mais tarde, será de novo naquele que o povo escolheu, a cadeira da presidência da República. Aqui no Globo, Lauro Jardim também publicou, a Polícia Federal prendeu agora há pouco Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, na sua casa no Jardim Europa, aqui em São Paulo. A prisão foi determinada pela Justiça Federal de Brasília, o que confirma o que você vinha dizendo, né? O banco passou por grande escrutínio desde que houve a intenção de venda para o Banco Regional de Brasília, de parte lá do banco. São várias atividades financeiras diferentes e há outros mandados sendo executados aqui pela Polícia Federal em São Paulo. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o que está acontecendo. Vai ser um dia animado na Faria Lima e no mercado financeiro. O presidente Bolsonaro acaba de ser transferido para o regime fechado por ordem de Alexandre Moraes. Ou seja, o Bolsonaro está sendo preso, nesse exato momento levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vale constar, Bolsonaro já estava preso há mais de 100 dias, ilegalmente, em casa, com tornozeleira eletrônica e pela primeira vez visto na história do Brasil, também com polícia monitorando a sua casa, mesmo ele estando com tornozeleira eletrônica. E agora, por uma suposta risco de fuga, Moraes determina que Bolsonaro seja preso no regime fechado. Vale constar que todas as provas criadas contra Jair Bolsonaro foram baseadas na delação de um seu ex-assessor. Mas o Brasil ignora que o ex-assessor de Alexandre de Moraes falou claramente que Moraes mandava fraudar processos e criar provas inexistentes. Tá certo isso? Com toda certeza não. Você não precisa ser de direita, centro, de esquerda. Eu tenho certeza absoluta que você sabe que isso é perseguição. O que muda é que ou você gosta ou você não gosta dessa notícia. Mas o fato é, Jair Bolsonaro é um preso político. Está sendo perseguido por um sistema. E nós, presidente Bolsonaro, nós não vamos te abandonar. O senhor deixou o legado, o senhor criou novas lideranças políticas. E eu estou aqui falando do meu estado do Ceará. Conte comigo para lutar por você, para lutar por sua liberdade, para lutar pelo nosso Brasil. Eu estou cancelando toda a minha agenda aqui no Ceará. Vou pegar agora o primeiro voo para Brasília e vou me somar nessa luta. Que Deus salve a nossa nação. A gente precisa lembrar que o Banco Master é grande patrocinador de eventos lobistas. Brasil afora, Brasil adentro e ganhando o mundo. O Banco Master. Eu não vi ministro do Supremo nenhum. Comentam sobre tudo, né? Falam sobre tudo. Casos sobre empresas que têm processos no Supremo, tudo. Não vi ministro do Supremo se manifestar a esse respeito. É preciso botar o dedo nessa ferida. Porque só em consultoria jurídica, o Banco Master consultoria jurídica, tá? Em 2024, só nisso, o Banco Master botou algo como 250 milhões de reais em 2024. Aliás, entre os contratados, a banca da mulher de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Aliás, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça deste governo, antes de entrar no governo, óbvio, e depois de sair do Supremo, foi consultor do Banco Master. Que tal?
Depois de sair do Supremo, antes de entrar no Ministério da Justiça. Guido Mantega, ex-ministro do PT e tal, da Fazenda, consultor do Banco Master, fez Daniel Vorcaro chegar ao Palácio do Planalto. Aí a gente chega na classe política. E eu prometo, Sheila Magalhães, que eu vou chegar no Rio Previdência. Mas a gente precisa contar essa história, mostrar como é necessário no Brasil, para se construir um troço como esse, como é necessário ter boas relações. Falando sobre a classe política, cadê a CPI do Banco Master? Cadê aquela correria para pegar a assinatura para fazer a CPI? O Ciro Nogueira, senador bolsonarista, assinaria uma CPI do Banco Master? O Arthur Lira assinaria a CPI do Banco Master? O Jacques Wagner assinaria a CPI do Banco Master? A história do Banco Master passa pela Bahia também, pela Bahia petista, hein, Rui Costa? Esse é o verdadeiro motivo da prisão de Bolsonaro. Segundo a imprensa, a Polícia Federal pediu ao Alexandre de Moraes a prisão preventiva do presidente por conta de risco à ordem pública, motivado pela vigília de oração convocada pelo Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. A Polícia Federal não queria que o povo orasse. E digo mais, Alexandre de Moraes não queria que o povo estivesse com Bolsonaro na hora da sua prisão, assim como foi com Lula. Não bastasse Bolsonaro estar em prisão domiciliar de forma ilegal há mais de 100 dias, sem denúncia formal do Ministério Público, de tornozeleira eletrônica, com restrição de redes sociais, monitorado por policiais e proibição de visitas sem autorização. Além disso, ele corre sérios riscos de saúde por conta da facada. A sua defesa tinha solicitado prisão domiciliar humanitária para que ele tivesse atendimento médico, mas nem isso importou para Alexandre de Moraes. Antes da sua prisão domiciliar, Bolsonaro deu uma entrevista, afirmando que o sistema não queria ele preso, queria ele morto. E a cada dia que passa, isso tem se comprovado uma triste realidade. Mas eu vim fazer esse vídeo aqui perguntando quando é que Alexandre de Moraes será preso também. E o que eu vou soltar para vocês aqui é uma bomba que é a realidade do que está acontecendo nesse exato momento. Daniel Vorcaro foi preso, dono do Master, CEO do Banco Master, foi preso por emitir títulos falsos a empresas. Estelionato, bandido. Só que o mais impressionante é que este mesmo cara contratou a esposa de Alexandre de Moraes e os seus 2 filhos. Então, pera lá. Eu quero fazer essa matemática com todos vocês para ver se eu estou errado. Se o presidente Bolsonaro vai ser preso por tentativa de golpe, Alexandre de Moraes tem que ser preso imediatamente por associação criminosa dentro do Banco Master. Aí você vai dizer, mas ué, não era a esposa do Alexandre de Moraes e 2 filhos que estavam trabalhando dentro do Banco Master, contratados pelo Banco? Sim, mas o presidente Bolsonaro também estava nos Estados Unidos, na suposta tentativa de golpe sem armas. Então, senhores ministros do STF, coloque o Alexandre de Moraes no mesmo presídio que vocês querem mandar o presidente Bolsonaro. Porque se o presidente Bolsonaro cometeu esse tal golpe que não existiu, então Alexandre de Moraes cometeu estelionato junto com o Banco Master. Porque a sua mulher era contratada por esse banco, inclusive seus filhos. Então nós temos que colocar aqui a pontuação exata e correta dentro desse assunto, porque ele é muito sério. Este vagabundo deste Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro a toda custa. Mas quem é que vai prender Alexandre de Moraes? Porque Alexandre de Moraes também é um criminoso quanto mais. Se nós vamos medir Bolsonaro pela régua que Alexandre de Moraes mediu, nós temos que medir Alexandre de Moraes pela sua própria régua. E agora eu vou falar dos crimes que Alexandre de Moraes cometeu. Coação a testemunhas. Invenção de provas. Você inventou provas, Alexandre de Moraes, dentro do processo do suposto golpe do 8 de janeiro. E o mais grave de todos eles é desonrar a própria Constituição que você foi indicado a esse cargo para proteger. Então, cidadão de cabeça reluzente, se você vai prender o Bolsonaro por um crime que não existe, nós vamos prender você, Alexandre de Moraes, pelos crimes existentes. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia
que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. O Banco Master pagou 500 milhões de reais para advogados. O nome do escritório da esposa do ministro Moraes está citado nessa lista. E não é só. Há nomes tão ou mais graúdos que esses nessa lista de pagamentos do Banco Master a advogados. Eu vou tratar desses nomes e vou explicar essa notícia que está hoje correndo a imprensa toda. Mas antes, eu tenho de me apresentar, sou André Marcília, advogado, professor, e pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, porque quando você deixa o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante para você, e se é para você, ele distribui para mais gente e você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro, assim você tem acesso a conteúdos exclusivos do canal. Muito bem, então o Banco Master, ele pagou 500 milhões a advogados. O relatório a que a imprensa agora passa a ter acesso mostra que em 2024 os gastos foram de 580 milhões de reais com advogados. Serviços técnicos especializados. 75% desses gastos, o valor é 75% maior do que em 2023. Esse aumento de 250 milhões é composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Está assim no relatório. O aumento de 250 milhões de um ano para outro, portanto, tá lá, aspas, foi composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Bom, aí você vai ver com quem que esses gastos foram realizados. Tá lá, Barsi de Moraes. Barsi de Moraes, como todos sabemos, é um escritório que hoje atuam nele os filhos do ministro Moraes e também a esposa do ministro Moraes. E ele é um dos contratados, é uma das pessoas, um dos escritórios que está nessa lista de contratados e que recebeu, portanto, então, parte desses valores que nós estamos aqui horrorizados, né, com o volume contando para vocês. Eles foram, portanto, o escritório Barsi de Moraes foi contratado nesse período, está lá. Outro, para vocês entenderem como a coisa, enfim, era volumosa, também atenderam como consultores ou como conselheiros remunerados, conselheiros jurídicos ou para questões técnicas relativas a esse universo jurídico, também foram contratados de forma remunerada pessoas como Michel Temer. Também o Michel Temer está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Lewandowski também foi contratado como um dos consultores ou conselheiros remunerados. Quem mais está nessa lista? Guido Mantega também é um dos nomes que está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Henrique Meirelles é outro que está nessa lista. Ou seja, diversos nomes, como a gente vem dizendo aqui, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, mostrando que, de alguma forma, o Banco Master se relacionava com os poderes todos, com o Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário. Ele tinha, claro, aqui relações contratuais, mas relações que, de alguma forma, estendiam os seus tentáculos e as suas relações e as suas costuras com todos os poderes, com o poder público, com o poder privado. A gente até já também mencionou aqui no canal, no vídeo anterior, que em 2022
O dono do Banco Master chegou a pagar um jantar em Nova York para os ministros do STF, imagina só, e também tinha relações, ainda tem, sem dúvida alguma, com o Centrão e também outras relações com o próprio Poder Executivo, composto agora pelo governo Lula. Então, as relações vão do universo público ao privado e parece que abarcam todo mundo ou muita gente. Por isso que a gente tem mencionado, se houver uma delação do dono do Banco Master, pode ser que a República caia. E hoje cedo recebi a ligação às 6 horas da manhã que a polícia estava em minha casa para conduzir o meu marido, o nosso líder, a maior voz da direita no país, aquele homem que Deus levantou para cuidar da nossa nação, estava sendo conduzido até a Polícia Federal. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos de pé, estamos resilientes, crendo em Deus, que tudo vai se resolver, porque Deus não perdeu o controle de nada. O sol da justiça vai brilhar no Brasil. É assim que nós cremos. Nós estamos aqui por um milagre. Deus nos resgatou. Deus fez um milagre em 2018, quando aquela facada era para a morte. E o Senhor fez um milagre na vida dele. E nós cremos que nós estamos cumprindo uma missão. Eles quiseram calar a voz do meu marido em 2018, estão tentando calar a voz dele agora, mas ele levantou um exército. Ele deu voz a um exército de pessoas de bem da nossa nação, que se reergueram, que amam o Brasil, que entendem que a nação tem promessas do Senhor e que elas vão se cumprir. Ninguém nunca compreendeu a sua paixão em defender essa nação. Foi um sacrifício, com a falha do sistema. Mas quem conhece você de perto sabe o coração que você tem. O coração ensinável, a simplicidade. Como foi bom ver uma falha do sistema, chamada Bolsonaro, governando esse país. Esse Brasil tem jeito. Um homem simples, que estava pronto para levar o Brasil para o próximo nível. Quero te falar algo, Bolsonaro. Você marcou a história desse país. Muitas pessoas não te compreenderam, mas você, com simplicidade, mostrou um verdadeiro patriotismo. Você mostrou que o cargo de presidente pode ser ocupado por pessoas simples. E não é o fim. Daqui 208 semanas, nós vamos pegar essa faixa de volta. Obrigado, porque nunca os brasileiros tiveram um patriotismo como esse. Você marcou a história do Brasil. Você deixa de ser um mito e vira uma lenda.